5 alimentos que causam dor no corpo. Você acorda com dor no corpo, sente rigidez nas articulações, tem inchaço abdominal, dor de cabeça frequente, cansaço constante e acha que isso é normal da idade. Mas e se eu te dissesse que parte dessas dores pode estar vindo da sua alimentação? Hoje eu vou te mostrar 5 alimentos que causam dor e inflamação no corpo e que muitas vezes estão presentes no seu dia a dia sem você perceber. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou médica. Meu nome é Luciana Lavigne, eu tenho mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás. Eu tenho pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E uma das coisas que eu mais trato no consultório é a inflamação crônica silenciosa relacionadas à alimentação. Primeiro alimento, açúcar e carboidratos refinados. Aqui entra açúcar branco, refrigerantes, doces, bolos, biscoitos, pães brancos, massas refinadas e todos aqueles produtos fit que no fundo continuam sendo farinha e açúcar disfarçados. Quando você consome açúcar em excesso, você gera picos repetidos de glicose no sangue, o que obriga o pâncreas a liberar grandes quantidades de insulina. Então, esse ciclo constante de glicose alta seguida de insulina elevada ativa vias inflamatórias no organismo, estimula a produção de citocinas pró-inflamatórias e aumenta a formação dos chamados produtos finais de glicação avançada, que são os AGEs, AGE, que literalmente endurecem e danificam tecidos, prejudicando articulações, vasos sanguíneos e até o colágeno da pele. Além disso, esse açúcar favorece o crescimento de bactérias e fungos oportunistas no seu intestino, contribuindo para a desbiose intestinal, que é o desequilíbrio dos micro-organismos que vivem no intestino. Então essa alteração da microbiota são esses micro-organismos do intestino, microbiota intestinal. Então essa alteração da microbiota aumenta a permeabilidade intestinal. E o que faz com isso? Facilita a passagem de toxinas para a corrente sanguínea, porque o intestino está mais permeável, está mais fácil de passar por eles, tipo furos, passando toxinas para a corrente sanguínea. Isso ativa e aumenta a inflamação do corpo. Muitas mulheres com dor crônica, fibromialgia, enxaqueca ou dores articulares relatam muita melhora quando reduzem o açúcar de forma importante. Isso não é coincidência, é pura bioquímica e resposta inflamatória sendo modulada. Segundo alimento, os óleos vegetais refinados, que se você come fora, você consome o tempo inteiro e não sabe. Eu estou falando do óleo de soja, de milho, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de girassol, que são óleos industrializados, óleos baratos, claros, amplamente refinados e muito usados em restaurantes e em produtos ultraprocessados. Esses óleos eles passam por processos químicos intensos de extração com solventes, refinamento, desodorização e branqueamento, o que altera a sua estrutura original. Eles são ricos em ácidos graxos ômega 6. E o problema não é o ômega 6 isoladamente, ele é essencial. Mas o desequilíbrio extremo entre ômega 6 em excesso e ômega 3 baixo, isso na alimentação moderna é que causa inflamação. Esse excesso do ômega 6 favorece a produção de eicosanoides pró-inflamatórios, que ativam vias que perpetuam essa inflamação crônica no corpo. Além disso, quando esses óleos são aquecidos repetidamente, como em frituras ou reutilizados em restaurantes, pior ainda que eles sofrem mais oxidação e formam compostos tóxicos e radicais livres que aumenta o que a gente chama de estresse oxidativo no corpo. Se você cozinha diariamente com esses óleos ou você consome muitos produtos industrializados que os contêm, você está mantendo o seu organismo em um estado inflamatório constante, mesmo que você não perceba inicialmente. O terceiro alimento são embutidos e ultraprocessados. Presunto, salsicha, linguiça, nuggets, temperos prontos, salgadinhos industrializados. Esses alimentos são riquíssimos em sódio, em conservante, em corante, aditivos químicos que o seu corpo nem reconhece. Muitos contêm nitritos, nitratos, além do glutamato monossódico. Eles não apenas aumentam a retenção hídrica e a pressão arterial, como eles contribuem para a inflamação intestinal e do corpo. O maior consumo de sódio da população não vem do sal de cozinha, mas desses produtos industrializados, eles que adoecem. Se até aqui você já está percebendo que inflamação tem muito mais a ver com o padrão alimentar do que com a sua idade, já se inscreva no meu canal agora, porque aqui você aprende a identificar as causas reais da dor e não apenas mascarar os sintomas. Quarto alimento, os laticínios ultraprocessados de baixa qualidade. Existem muitos produtos altamente industrializados derivados do leite, com aditivos e açúcar adicionado. Para algumas pessoas, a proteína do leite pode aumentar essa permeabilidade intestinal e desencadear a inflamação, principalmente se houver sensibilidade. Cada organismo reage de uma forma, mas é importante observar sintomas como distensão abdominal, acne, sinusite. Paciente que tem sinusite recorrente dificilmente tem uma boa relação com o leite.
dores articulares após o consumo frequente. Quando eu falo de laticínios ultraprocessados, eu não me refiro apenas ao leite ou queijo tradicional, que a maioria das pessoas, a grande maioria, digere mal leite e derivados. Não é um alimento compatível com a saúde humana. A maioria das pessoas digere mal leite e derivados. Mas aqui eu estou falando especialmente de produtos derivados do leite, altamente industrializados, como iogurtes saborizados, cheios de açúcar e corantes, bebidas lácteas adoçadas, vendido como probióticos saudáveis, leite condensado, achocolatado, sobremesas lácteas prontas, queijos processados, requeijões com amido modificado, isso aí não é queijo, é química pura, creme cheese com estabilizantes e os sorvetes industrializados. Então o problema não é apenas o leite em si, mas além disso a combinação de açúcar, de xarope, de óleos vegetais refinados, espessantes, aromatizantes e aditivos que alteram completamente a matriz alimentar e realmente aumentam a inflamação do seu intestino. Aí você tá cheio de sintomas, não sabe por quê. Aparecem vários tipos de doenças e não lembra que come isso regularmente. Já os laticínios menos processados, como iogurte natural, integral sem açúcar, kefir, queijos artesanais mais curados, eles têm um impacto metabólico diferente. Dependendo da tolerância individual, eles são mais aceitáveis. Mas mesmo assim, quem tem inflamação intestinal tem que evitar esses alimentos. Quinto alimento, o álcool. O álcool sobrecarrega o fígado, aumenta essa permeabilidade intestinal porque inflama o intestino. Altera a microbiota, desequilibra a microbiota, que é essa população de micro-organismos que vivem no intestino. Isso facilita o quê? Que eu expliquei? A entrada de toxinas na corrente sanguínea, estimulando a resposta inflamatória do corpo. Prejudica o sono, a recuperação muscular, o que intensifica a percepção da dor do corpo. O álcool merece atenção especial porque mesmo em pequenas quantidades, ele já exige um grande esforço metabólico do fígado, que precisa priorizar a sua metabolização antes de qualquer outro processo, inclusive a desintoxicação hormonal e o controle glicêmico. Ele aumenta a permeabilidade no intestino e favorece essa passagem dessas endotoxinas para o sangue, e isso estimula a inflamação no corpo, que eu expliquei, e altera negativamente a microbiota do intestino. O álcool, ele desregula o sono profundo, reduz a produção adequada de melatonina, aumenta o cortisol, o que pode intensificar as dores corporais e o processo de inflamação. E sobre aquele mito da taça de vinho fazer bem, uma taça de vinho por dia faz bem à saúde. Os estudos antigos que sugeriam o benefício cardiovascular, eles não isolavam corretamente fatores como o estilo de vida saudável associado àquelas pessoas que consumiam taça de vinho. Hoje nós sabemos que não existe dose segura de álcool do ponto de vista inflamatório. O possível benefício daquela época vinha mais do padrão alimentar que aquelas pessoas viviam, que tomavam vinho, do que do vinho em si. Agora deixa eu explicar algo importante aqui. Inflamação ela não é sempre ruim, ela é uma resposta natural do nosso corpo. O problema é a inflamação quando ela fica crônica, aquela silenciosa que vai destruindo a articulação, intestino, cérebro, bagunçando hormônios ao longo do tempo. Essa inflamação está ligada a dores musculares persistentes, a fadiga, resistência ao hormônio insulina, tem que ficar cada vez mais alto para compensar o excesso de açúcar que entra, a TPM intensa, a alteração do humor, dificuldade de emagrecer. E aqui entra algo importante. Não adianta você apenas cortar um alimento isoladamente. O que transforma a saúde é o padrão alimentar. Você tem que aumentar o consumo de alimentos anti-inflamatórios, como vegetais variados, frutas de baixo índice glicêmico, proteínas de qualidade, carne, frango, gorduras naturais como azeite, abacate e manter uma boa ingestão de ômega 3. Mas eu preciso ser honesta. Muitas pessoas sabem o que precisa evitar, mas não conseguem aplicar no dia a dia. Falta organização, falta cardápio estruturado, falta estratégia. E é exatamente por isso que eu criei minha plataforma, porque não adianta saber que açúcar inflama se você não sabe montar um café da manhã equilibrado. Não adianta saber que ultraprocessado faz mal se você não organiza a sua rotina alimentar. Então, dentro da minha plataforma, você vai encontrar o programa completo de desinflamação, com cardápios prontos. Não para você ficar dependente de cardápio, mas até você entender o que é uma alimentação de verdade. Tem um módulo de rotina, de sono, de suplementação, de uma forma prática para você colocar em prática de forma estruturada. Você tem que aprender como reduzir a inflamação de uma forma sustentável, para realmente equilibrar o intestino, equilibrar hormônios e diminuir dores corporais. Então, para diminuir dor corporal, você tem que diminuir a inflamação crônica e para isso você tem que ajustar o estilo de vida. Comece reduzindo esses 5 alimentos, observe seu corpo e busque construir um padrão alimentar inflamatório. Salve esse conteúdo, compartilhe com a amiga que vive reclamando de dor no corpo e tem que ouvir isso. E se você quiser um passo a passo estruturado para você colocar tudo isso em prática, o link da minha plataforma está na descrição do vídeo. Mas já me siga aqui no canal, dor não é normal, inflamação crônica não é normal, não é destino, e você realmente pode transformar sua saúde
começando pelo que você come. Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar sua saúde mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao ciclo saúde e desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir, para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar escrito comentários. Você deixa a sua dúvida aí que eu vou te responder.